Olá pessoal, tudo bem? Quem tá falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Pessoal, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, lá na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, discutiu, através de uma audiência, esta lei implementada pelo presidente Lula, a Lei 15.326 de 2026, que passa a considerar, tanto na Lei Federal 11.738 de 2008, como também na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 939496, gente, os professores da educação infantil, ou os trabalhadores da educação infantil do magistério público, presta atenção nessa informação, finalmente, professores. Eram denominados de todas as formas para que não houvesse, por parte dos prefeitos, o reconhecimento dessa importante profissão. Vocês estão assistindo aí o vídeo, né, em que a deputada federal Luciene Cavalcante, do PSOL, lá de São Paulo, ela fez uma excelente explanação, uma belíssima apresentação e que eu vou apresentar daqui a pouquinho para vocês. Mas antes, eu quero preparar o coração de cada um de vocês, porque eu tô aqui com uma belíssima de uma apresentação que eu gostaria de mostrar para vocês, porque afinal de contas nós temos que agora reconhecer, a partir desta lei federal, gente, o trabalho dessas monitoras, dos agentes, né? Todo tipo de nome, agentes, tia, né? Qual era o nome que eram dados aí por todo o Brasil, né? Para milhares de trabalhadoras e trabalhadores na função de cuidador, gente, infantil, nas creches, na educação infantil. E agora sim, nós temos uma lei federal que foi aprovada por todos os partidos políticos de maneira unânime, não teve nenhuma rejeição, presta atenção nisso. Houve sim resistência, houve luta, mas ela foi aprovada unanimemente por todos os partidos políticos, graças aí, gente, a esta luta da professora Luciene Cavalcante, com muitos atores envolvidos nesse processo. E aí, gente, temos agora uma lei federal que reconhece o trabalho dos professores da educação infantil, considerados pela Lei Federal 15.326 de 2026, professores do magistério. Para isso, o canal da Educação fez aqui uma pequena apresentação que eu apresento na tela para vocês nesse momento. É a Lei Federal 15.326 de 2026, que faz um reconhecimento histórico dos professores da educação infantil. O canal da Educação de Minas Gerais, né, trazendo essas informações para todos vocês. E o que muda com a nova lei? Primeiro, uma modificação na Lei 11.738 de 2008, que é a lei do piso salarial profissional nacional. E aí o prefeito pode chorar, pode espernear, gente, porque vai ter que pagar o piso da educação para os professores do magistério da educação infantil. E a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né, que incluiu de maneira explícita essa modificação importante, um reconhecimento, vamos dizer assim, né, com todas as forças da palavra, brutal para a educação do nosso país. Bom, gente, esse reconhecimento oficial se dá para professores de educação infantil que agora são profissionais do magistério por lei federal. E sendo profissionais do magistério, eles têm que receber, no mínimo, o piso salarial profissional nacional do magistério. Tem 3 requisitos básicos aí, como escolaridade, concurso público, que eu vou destacar daqui a pouco para vocês. Mas aí, gente, acaba com essa nomenclatura, né? Que é muita gente aí querendo passar a perna nos servidores, e aí chamavam de auxiliares, de agentes, sei lá, davam todo tipo de nome, né? Para esses profissionais que atuam nas creches, né? Com a educação infantil. E educação infantil, tá, gente? E aí, independentemente do nome do cargo, se há docência, e essa é a lógica que está por trás desta lei, há direito ao magistério, portanto, o reconhecimento do piso salarial profissional nacional para todos vocês. A integralidade, né, que reconhece legalmente o vínculo indissociável entre o cuidar, brincar e educar na infância, tá, pessoal? Presta atenção, porque o canal da Educação fez essa thumb meio bacana para apresentar para vocês. Nós temos aí 4 importantes direitos dessa lei federal, que é o piso salarial, que é o direito imediato ao piso salarial profissional nacional do magistério em todas as redes públicas. Magistério público, tá, gente? Atenção aí, educação infantil, creche,
professores do magistério que são agora pela lei federal, nós temos que pressionar os prefeitos, porque se existe o pacto federativo, a gente cria a lei federal chega até os estados e é preciso pressionar o cumprimento dessa lei federal, né? Porque os prefeitos vão enrolar de todas as formas, porque 70% do Fundeb, gente, que olha o impacto disso. Quando vocês são considerados aí professores do Magistério Público na Educação Infantil, vocês passam a fazer parte daqueles 70% do Fundeb. Lembra que 70% tem que ser usado na valorização do magistério? Então, esses recursos bilionários, porque educação tem dinheiro demais, só que existe um acordão entre poder legislativo, muitas das vezes, né? Nos estados, tem um acordão do poder legislativo nas câmaras de vereadores, né? As câmaras municipais, né? Prefeitos coligados com vereadores e, claro, com procuradores. A gente com poder legislativo ali, que muitas vezes quer de todas as formas prorrogar, ou melhor, deixar isso para depois, empurrar, judicializar. Então é preciso ter muita união com sindicatos, muita união com servidores, e realmente apelar porque para o cumprimento dessa lei federal importante. Caso contrário, isso não poderá, isso vai ser uma luta, né, gigantesca de fazer valer dentro dos municípios. Por isso, a importância da deputada Beatriz Cerqueira quando faz uma audiência com esse calibre, para chamar a atenção de vários municípios. Nós temos 853 municípios, afinal de contas, quais deles já estão aplicando esta lei? Eu falei do Pacto Federativo, eu respeito aos municípios para que eles possam legislar, criar planos de carreira, né, organizar os concursos para esses atuantes aí nas creches, né, que agora são professores do Magistério Público e com direito ao piso, com direito ao Fundeb. Mas é muito importante que possamos nos unir no sentido de falar uma mesma língua e fazer com que faça valer essa lei federal para todos os municípios. Outro ponto eu acabei de citar, que é o plano de carreira. Afinal de contas, nós estamos falando do enquadramento, que é obrigatório nos planos de carreiras, cargos e salários da educação básica municipal. A aplicação também da jornada do magistério, que na Lei Federal 11.738, e muito especialmente naquele 1/3 de planejamento fora da regência. Né, gente? Aquele 1/3 que no estado de Minas Gerais nós chamamos de módulo 2, o módulo 1 aplicado em sala de aula com o estudante, e o módulo 2 é 1/3 fora da regência, para formação, para planejamento, para estudos. Embora em Minas Gerais, ainda no estado de Minas Gerais, nós temos muitas dificuldades aí em relação a isso. Tá, gente? Basta lembrar que muitas das vezes o módulo sendo utilizado para prejudicar servidores, não é verdade? E aí uma formação mínima aí, que é uma exigência, que é a formação em nível médio, normal ou superior, que é pedagogia para o ingresso na carreira. Tem 3 requisitos básicos, mas olha o que o artigo 61 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ele atualiza, cria ali o parágrafo 2º com o seguinte texto: são considerados professores de educação infantil, devendo ser enquadrados na carreira do magistério, independentemente da designação do cargo que ocupam, os que exercem a função docente. E a função docente é o que? A atuação direta com crianças, gente, educandas em creches e pré-escolas. A formação, nós já falamos, formação em nível do magistério ou curso de nível superior. E é uma necessidade de aprovação em concurso público para o enquadramento. E muitos concursos não aconteceram por culpa dos prefeitos, né, que também não tem interesse em fazer concurso público. Não é culpa de ninguém que atua nas creches, muito pelo contrário, a gente precisa desses grandes profissionais que atuam na pré-escola, na educação infantil. E aí nós temos alguns desafios para os municípios aí, gente. Né? Olha o impacto federativo aí. Adequação orçamentária, que é a necessidade de planejar o impacto financeiro, que não vai ser pequeno, né, gente? E não vai ser imediato, no novo piso salarial nas contas públicas municipais. Que, aliás, gente, vai ser imediato, né? Porque a lei já está valendo. Faça até uma correção, porque ele já passa a valer. Vocês vão ver o vídeo aí da Luciane Cavalcante, onde ela está falando a data da sanção
por parte do governo federal e passa a valer já nos dias seguintes. Mas em função desse pacto federativo, de respeitar os municípios legislarem. Olha, a revisão de estatutos em prefeituras deve atualizar seu plano de carreira e status do magistério para incluir os novos profissionais. Tem que haver uma regulamentação técnica da transição de cargos administrativos para o quadro efetivo do magistério, é o que nós chamamos de transição de cargos. E o artigo 4º delega ao Poder Executivo local a responsabilidade pela regulamentação e implementação da lei, que nós chamamos de responsabilidade executiva. Tá, gente? Presta atenção nisso, porque o assunto aqui é importante. E aí, gente, é uma conquista histórica. Afinal de contas, nós estamos falando de uma lei federal, 15.326/2026, aprovada pelo atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, reiterando a valorização da docência na primeira etapa da educação básica. Fiscalização ativa, que é o papel do sindicato, do Sindiúti, do Sindirrede, de todos os sindicatos e conselhos no cumprimento imediato da lei, porque afinal de contas já está valendo essa lei. A mobilização em cada município mineiro para garantir o enquadramento na carreira, porque educação, gente, se faz com valorização e direitos garantidos. É o canal de educação trazendo essa informação para vocês, com este pequeno videozinho aqui que eu destaco na tela para vocês. E enquanto isso, gente, eu vou mostrar agora, né, a Luciane Cavalcante. Nós vamos acompanhar a fala dela nesta audiência que lotou, né, o auditório José Alencar lá na Assembleia Legislativa na data de hoje, dia 15 de junho de 2026, agora às 18 horas. Eu apresento esse vídeo na tela para vocês. Nesse momento, acompanhem comigo. Essa lei, ela nasce de uma luta que é histórica, que é de décadas, por conta de uma ilegalidade e uma irregularidade que existe e persiste no chão das creches do nosso país. Esse conjunto de situações levou a mais de 30 anos a naturalização dessa irregularidade. Qual que é a irregularidade? É a gente ter as pessoas que exercem a função docente e não são reconhecidas pelo trabalho que realizam. É uma lei de aplicação imediata. Isso significa que os seus efeitos são a partir do dia 7 de janeiro, mas não automática. Por quê? Porque a gente vive num pacto federativo e, portanto, cabe a cada prefeitura adequar as mudanças que a gente implementou na legislação federal, adequar as suas legislações municipais e reorganizar os seus sistemas de ensino, acabando com essa exploração. A minha lei 15.326, ela muda a LDB no seu artigo 61, redefinindo o que significa ser professor de 0 a 3 anos no nosso país. E ela também muda a lei do piso nacional do magistério, estabelecendo uma blindagem, garantindo a quem está no chão das creches, independentemente da nomenclatura do cargo. Independentemente. A gente alterou as duas leis mais importantes de educação do nosso país. E nas duas leis, essa expressão está consignada, independente da nomenclatura do cargo. Se a pessoa cumpre 3 requisitos que são objetivos, ela faz parte, portanto, da carreira do magistério e ela precisa ter direito ao piso nacional do magistério, a 1/3 da sua jornada para a formação e aposentadoria especial. Esses 3 requisitos, que a gente são os 3 requisitos que eu vou me ater agora nesse momento. O primeiro é ter passado num concurso público. E a gente volta à natureza e ao sentido dessa legislação. Ela surge porque concursos públicos foram burlados por décadas. E promovem hoje desvio de função no chão das creches. É isso que acontece. Então, por isso que a gente afasta a nomenclatura. Então, porque são mais que a gente catalogou, aqui eu estou vendo a doutora Eliana, que é assessora jurídica do movimento, somos todas professoras, e que faz essa luta também há muito tempo. São mais de 60 formas de chamar as pessoas que estão na função docente, mas não nomeando elas como professoras.
para explorar essa mão de obra. Economizar recursos a partir da exploração da mão de obra dessa mulher. Aí, a formação exigida, que é o que está na legislação. A habilitação. Quais são as habilitações que autorizam, que o Estado brasileiro autoriza que a pessoa esteja na função docente na creche? Magistério, pedagogia e o curso normal superior. São esses três cursos que te habilitam a estar dentro da educação infantil, fazendo função docente. E chegamos à função docente. A função docente é um dos modos que as prefeituras querem insistir, discutir, para não fazer o enquadramento. O que determina que vocês realizam a função docente é o trabalho que vocês já realizam. E é um trabalho de cuidar e educar que se dão de formas que não podem ser separadas. Isso está na BNCC, isso está nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, isso está na LDB e agora a gente incluiu, inclusive, na Lei do Piso Nacional do Magistério. O STF já decidiu também que a função docente não se restringe a planejamento e nem aplicação direta de atividades. STF, súmula vinculante. Ele já debateu o que é função docente. Por quê? Porque a função docente, ela engloba o planejamento, ela engloba a aplicação de atividades, mas ela engloba uma série de outras atividades de apoio e suporte à docência, ao aprendizado. Os vereadores, vocês precisam cobrar que os vereadores de vocês não aprovem as contas dos prefeitos que não aplicarem a Lei 15.326. Todos os dias, mais de 1 milhão de mulheres vão para as escolas educar os bebês e as crianças brasileiras, recebendo um salário mínimo, sem um acordão de vários órgãos que não querem enfrentar a situação, que não querem fazer o debate necessário, porque o dinheiro tem. Tem o VAAT, tem o VAAR, tem recursos federais, aumentou mais de 8% do ano passado para esse. Só que vai para onde o dinheiro da educação? Para onde que vai? Como é difícil. Aqui, vocês estão em vantagem perante o resto do Brasil. Porque vocês têm um Tribunal de Contas que tem um trabalho extremamente sério com relação à educação. Um Tribunal de Contas que tem uma plataforma onde você consegue entrar lá e facilmente identificar como é que estão os gastos da educação do seu município. Em São Paulo, você tem que ter uma equipe, porque são tabelas e tabelas de microdados para você conseguir ter acesso às informações. E assim, em vários estados do nosso país. Então, gente, tem um recurso. No mínimo 70% tem que ser em valorização dos profissionais de educação. O Brasil, que é a 9ª economia do mundo, é o 9º país que mais produz riqueza de 180 países do mundo. É um dos que paga pior os seus profissionais de educação. É um esculacho. A gente não está falando nem de carreira aqui. A gente está falando de direito ao piso a partir do reconhecimento. E é por isso que a nossa lei, nem a Undime, nem a CNM, que são entidades privadas que sempre estão contra os trabalhadores e as trabalhadoras dos serviços públicos, nem eles têm coragem de dizer que a Lei 15.326 é inconstitucional. É o nível de educação que tem mais impacto em todo o desenvolvimento acadêmico de uma pessoa, é o acesso à educação infantil. Quem disse isso? Prêmio Nobel de Economia. E é importante dizer que essa lei ela foi aprovada por unanimidade. Todos os partidos votaram a favor da Lei 15.326. Não teve nenhum partido que quis ser contra. Mas tem as outras questões que são privativas no município. Como fica a atribuição de aulas? Como é que fica a lotação? Como é que fica a classificação? Como é que fica a carreira? Isso são matérias de cada município. Nós, do Congresso Nacional, não podemos interferir, porque senão seria uma lei inconstitucional. A gente ia ferir o Pacto Federativo.